Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pretendo construir aqui um lugar seguro onde você pode meditar na palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre a graça salvadora de Deus. Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Logo após sua primeira prisão em Roma, Paulo deixa Timóteo em Éfeso e Tito em uma ilha chamada Creta, para que ali ele pudesse formar a liderança da igreja, os presbíteros, os diáconos. Pois bem, a carta a Tito é uma carta pastoral. Tito era um obreiro de grande valor, da confiança de Paulo, e então ele escreve essa carta para lhe dar orientações a respeito da obra de Deus. Paulo inicia discorrendo sobre os deveres dos ministros, sobre o cuidado com os falsos mestres e denunciando as heresias. O presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não ganancioso, não arrogante. Qualidades não apenas intelectuais, mas acima de tudo, o presbítero deveria ser um homem de Deus. Então, ao chegar no capítulo 2, Paulo vai tratar sobre a graça salvadora de Deus. E é sobre isso que eu quero me ater aqui neste vídeo. Então eu separei 3 pontos para nós aprendermos a respeito da graça que se manifestou salvadora a todos os homens. O primeiro ponto está no verso 11, a graça que salva. Graça é a expressão da obra e da pessoa de Cristo. É o favor que nós não merecemos, mas que livremente foi outorgado pela boa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício de cruz por cada um de nós. A graça aqui é o ato de misericórdia de Deus. E quando falamos de salvação, estamos falando também de libertação. O Senhor nos salvou, e Ele nos salvou porque estávamos presos, estávamos oprimidos, aprisionados. Ele nos libertou. A graça de Deus se manifesta salvadora e nos purifica de todo pecado. E não só isso, mas ela também nos liberta do poder do pecado. Não somos mais dominados, escravizados pelo pecado. Fomos libertos pela graça de Deus. E chegará um grande dia em que seremos afastados completamente da presença do pecado. Quando nos encontrarmos com Cristo na glória, nós não mais estaremos rodeados pelo pecado, pela presença do mal. Viveremos eternamente com Cristo. Então essa obra salvífica terá sido completada por meio do grande amor de Cristo. Nós que cremos em Deus não somos pecadores lutando pela salvação. Somos salvos lutando contra o pecado. Efésios 2:8 diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aprenda uma coisa: misericórdia é nós não recebermos o que merecíamos. Graça, por outro lado, é quando nós recebemos o que nós não merecemos. O segundo ponto, então, verso 12, a graça que educa. A salvação de Deus tem um aspecto de educar, de disciplinar. E a salvação exige de nós uma condição irrevogável, a renúncia. O crente em Cristo tem a chance de ser ministrado pela influência da graça de Deus. Assim ele é direcionado a viver como um filho de Deus. A vida cristã começa com a renúncia da vida anterior como resultado da graça manifestada em nós. A graça nos disciplina e também nos educa a como devemos proceder. Uma frase atribuída a Abraham Lincoln diz assim que a nossa reputação é como a sombra de uma árvore e o nosso caráter é como a árvore em si, que ela é de fato. Podemos então refletir que nós não temos controle absoluto sobre o que as pessoas pensam a nosso respeito. Não temos controle sobre a nossa reputação. O que podemos controlar é o nosso caráter, quem nós somos de verdade. Ao observar a sombra de uma árvore, talvez tenhamos dúvida se aquela sombra projetada é de uma árvore ou de uma pessoa ou de um outro objeto. Mas ao observarmos a árvore, não temos dúvida de que aquela de fato é uma árvore. Veja que não faz muito sentido nos preocuparmos tanto com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas o que faz sentido de verdade é nos preocuparmos com quem nós somos diante de Deus. Deste modo, precisamos aprender, ser educados de fato pela graça de Deus, para vivermos uma vida, como diz o texto, sóbria, justa e piedosa, buscando agradar aquele que se entregou em nosso lugar, aquele que nos amou primeiro. Diante das crises, das desilusões, das calúnias,
quem você é. Você é um filho de Deus? Então busque agir, viver como um. O terceiro e último ponto está no verso 13. A graça que produz a bendita esperança. Esperança não pode ser confundida com otimismo. Esperança não depende de circunstâncias positivas. Esperança também não é o mesmo que pensar positivamente. Vai dar certo, você vai vencer. Esperança é muito maior do que isso. A esperança é algo muito mais profundo. É uma convicção de futuro. Esperança é ter certeza que Deus tem ricas promessas para nós, mesmo sem vê-las. Esperança é saber que tudo aqui é transitório, é por enquanto, é só enquanto Jesus não volta. Esperança é saber que a enfermidade da qual eu ainda não fui curado é só por enquanto, é só nesta vida. Há algo muito maior, há uma vida muito melhor, reservada para mim depois desta, guardada com Cristo. O povo de Deus vive pela esperança da volta de Cristo. O desejo de se encontrar com o seu Salvador, uma expectativa do futuro. Paulo deu uma definição especial para o evento da segunda vinda de Cristo. Ele vai chamar de bendita esperança. Para ele, essa esperança não era mero desejo ou coisa incerta. Não cabe aqui nenhum sentimento de dúvida, de ansiedade, de meia-verdade. A esperança de Paulo era segura. Quantas pessoas trabalham sem parar, ansiosas por um dia em que não precisarão mais trabalhar tanto? Quantas pessoas estão no leito de um hospital com enfermidades crônicas, torcendo para que um dia eles não precisem mais sofrer tanto, tomar tantos medicamentos, passar por tantos procedimentos médicos? Nós temos uma firme esperança. Hebreus no capítulo 10, no verso 37, diz que porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Amados, nós somos dele, para ele e para revelar a sua glória. Apenas debaixo da influência da graça eu posso reconhecer o favor de Deus, que me salvou e agora me instrui, me educa e me capacita a viver integralmente a sua vontade, apegado à firme e bendita esperança que ele em breve vem me buscar para concluir a boa obra que ele mesmo começou em mim. Guarda essa palavra no seu coração. Se Deus falou com você, ministrou o seu coração de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa também receber essa palavra de salvação. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.